Anderson Sucolotti. É um prazer recebê-lo aqui na programação da Rádio Mundial FM. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Ayla, muito obrigado, Suelen. É uma boa tarde aos ouvintes. É sem dúvida uma grande honra, né, e uma situação que eu já vinha planejando há algum tempo, né, de começar os atendimentos aqui na cidade de Ijuí. E tenho certeza que esse é um movimento que vem assim para agregar bastante, né, na saúde do município. É uma especialidade diferente. Eu queria que tu comentasse um pouquinho conosco que especialidade é essa, né? Como é que o pessoal pode também ficar sabendo um pouquinho mais sobre ela. Já acompanhei em tuas redes sociais, né? Tem muito conteúdo bacana. Mas explica um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre a tua formação, tua graduação e qual é a especialidade aqui em Ijuí agora. Eu agora completo no dia 9 de outubro 20 anos de formado, né? São uma carreira já médica de longo prazo, né? Onde eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria e acabei fazendo a especialização de psiquiatria no Instituto Abuchain de Porto Alegre. E então já entrei na psiquiatria praticamente há 18 anos, né? Com estágios em Porto Alegre, cursos fora, enfim. E mais ou menos a partir de 2010, né? Nos últimos 10 anos, 12 anos para cá, eu comecei a me interessar também pelo campo do metabolismo, da nutrologia, da medicina ortomolecular, né? E comecei a também assim, estudar a respeito desse novo campo da medicina integrativa, da medicina funcional, e cheguei até lá a figura do Dr. Lair Ribeiro, de São Paulo, que é um médico hoje, tem uma das melhores escolas do mundo de medicina funcional. O Dr. Lair Ribeiro é um famoso cardiologista, já um dos médicos mais gabaritados hoje da América Latina, do mundo, e ele tem em São Paulo uma pós-graduação, a melhor pós-graduação do Brasil de medicina funcional. E eu fui lá, fiz esse curso em 2017, enfim, já estou trabalhando nesses últimos anos com essa nova especialidade, né, a medicina funcional, que é uma nova área que surgiu nos Estados Unidos, né, final dos anos 90, e que está chegando aqui no Brasil a partir do Lair Ribeiro e outras figuras, né, e que é um campo totalmente inovador e que agrega muito à medicina, né, praticamente em todas as especialidades, porque ela vem assim com um olhar um pouco diferente, né? A medicina funcional, ela é um campo que vem, digamos assim, contrapor ou somar um novo olhar à chamada medicina convencional ou tradicional, né? Então o médico funcional, ele é um médico convencional. Eu fiz faculdade de medicina na UFSM, como qualquer outro colega, só que a medicina funcional, ela parte de um pressuposto diferente, que é o pressuposto da saúde. Enquanto a medicina convencional, ela trata uma doença instalada, o médico funcional, ele olha mais diretamente para a saúde da pessoa, né? Os índices de fatores que ela pode agregar na sua vida para lhe aumentar a saúde, e não apenas não ter uma doença, entende? O que estávamos comentando antes, né, de não procurar apenas quando se tem um problema, né, e sim para ver no que a pessoa também pode estimular, né, nessa questão da saúde, de prevenção também, né? A prevenção, ela pode ser primária, quer dizer, uma pessoa que não tem doença nenhuma, ela vai investir em formas de melhorar os seus índices de saúde para não chegar a adoecer. Ela pode ser uma prevenção secundária numa pessoa que já tem uma doença, por exemplo, pessoa de infarto, né? E para evitar que isso progrida ainda mais, né? E ela pode ser uma prevenção terciária, que é na forma de restaurar um dano já presente. Por exemplo, uma pessoa que teve lá um AVC, ela fazer uma fisioterapia para tentar minimizar as consequências dessa doença. É importante a gente entender assim, ó, eu sempre faço um gráfico que eu mostro para os meus pacientes, que é assim, aqui é o limite entre ter saúde e ter doença, né? Para cá é uma pessoa que vai ficando cada vez mais doente. Ela tem uma doença leve, uma doença moderada, até ter uma doença grave e morrer. E ela pode não ter mais doença, mas não tendo doença, ela pode ter uma saúde um pouquinho boa, uma saúde mais ou menos boa, uma saúde boa ou uma saúde de ferro. Então, não ter uma doença é o mínimo dos mínimos.
Mas a partir daí eu posso ter uma saúde mais ou menos, uma saúde ótima ou uma saúde perfeita. E a medicina funcional tem esse olhar de promoção de saúde, né? E isso parte muito de colocar o organismo dentro do seu estado perfeito de funcionamento, através de uma alimentação muito bem equilibrada, de um controle hormonal muito bem estabelecido, né? De um equilíbrio das suas funções biológicas, como o sono, a regulação do estresse, né? Formas de melhorar, digamos assim, o seu organismo como um todo, que vão sendo agregadas no dia a dia da pessoa e vão lhe dando maior capacidade, né? A saúde é como inteligência. Se a pessoa estudar mais, fizer cursos, se dedicar, ela vai ter um QI assim, acima da média, né? E ela pode ter aquele QI normal que a natureza lhe deu, que é um QI mediano, né? Então, assim, a saúde hoje, ela é um índice que é mais ou menos visto dessa forma. A gente conta com uma certa saúde que o Criador nos deu, que a natureza nos fornece, mas se nós desenvolvermos uma disciplina e um olhar voltado a melhorar esses aspectos, nós podemos aumentar muito essa saúde. Com certeza. Tu trabalhas também, Dr. Gederson, com a questão da neuroestimulação cerebral, né? Poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão? Isso foi logo depois que eu terminei o curso de psiquiatria, né? Quando eu estava lá no Instituto Abuchain, em Porto Alegre. Enfim, eu sempre fui um aluno muito estudioso, muito dedicado, e me interessei bastante pelo campo emergente na época, lá 2012, da estimulação magnética transcraniana. E um professor que era meu amigo me convidou para fazer um curso na USP, em São Paulo, lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, para onde eu fui, e comecei a trabalhar com isso, né? E a estimulação magnética transcraniana é um método que usa campos eletromagnéticos sobre partes do cérebro, né? Para melhorar suas funções, para corrigir defeitos e assim por diante, né? E a partir dali eu acabei me interessando muito nesse campo, né, da neuromodulação, neuroestimulação cerebral. Agreguei outros cursos, né? Fiz um curso hoje com um pesquisador renomadíssimo, uma fera das neurociências brasileiras, Dr. Marcelo Peçanha de Paula, que criou um método chamado neuroacústica, que utiliza sons terapêuticos como forma de modificação das sinapses cerebrais. E aí então a gente vai agregando mais coisas, né? A estimulação magnética transcraniana, a neuroacústica, a fotobiomodulação com LED, são equipamentos que podem ser utilizados para melhorar a performance cerebral. Também tem a área da nutriendocrinologia funcional, né, doutor? Isso, que é essa pós lá que eu fiz com o Lair Ribeiro, né? Que aí é a regulação do organismo através, sobretudo, né, desse olhar da medicina funcional. Porque para eu ter esse aspecto assim de começar a fugir da linha da doença e caminhar no rumo da saúde perfeita, uma das coisas mais primordiais que eu devo fazer é colocar a gasolina correta no carro, né? Quer dizer, um corpo que está comendo comida errada é como um carro que está colocando a gasolina errada no seu dispositivo. Nós temos, né, nós viemos da natureza e a ciência médica vem estudando isso exaustivamente nas últimas décadas. Então já existe mais ou menos pronto um manual de instruções do corpo humano em termos da gasolina que ele precisa. Então, ou uma pessoa ingere os nutrientes, nós sabemos hoje que existem 45 nutrientes necessários, né, dos quais o corpo é imprescindível que ele obtenha, seja através da alimentação ou da suplementação, e que apenas um desses nutrientes que esteja em carência ou déficit é o suficiente para provocar um adoecimento na pessoa. Então, a nutriendocrinologia, ele é um campo também da medicina funcional voltado a isso, a regulação dos fatores nutricionais, metabólicos e hormonais. Exato. E aqui em Ijuí, tu está atendendo a questão de 3 semanas, é isso? 3 semanas. Eu tive a felicidade, né, a partir de colegas, de amigos, enfim, né, me encontrar, né, com o pessoal da Clínica Gaia, né, a Márcia Palharim, que faz constelação familiar, a Ângela Alessio, que faz PNL, né, programação neurolinguística e coaching, né, a Michele, que é terapeuta corporal. Então ali a Clínica Gaia, ela fica aqui no edifício Moinhos de Vento, né, no 8º andar,
ela está começando a estruturar um serviço voltado nesse sentido, do campo da medicina integrativa, né? Que é um campo próximo da medicina funcional e que começa a agregar também nos cuidados médicos terapias de outros campos, por exemplo, o reiki, por exemplo, a medicina, a biofísica quântica, as medicinas tradicionais chinesas, a ayurvédica, a aromaterapia, a acupuntura, todos esses métodos, né, que antes eram vistos como leigos pela medicina convencional e que hoje estão sendo agregados no consultório dos médicos. Hoje o próprio SUS tem serviços, né, promovendo a utilização da acupuntura, utilização de aromaterapia, de reiki. Então as terapias integrativas estão também se estabelecendo como uma área de uma nova especialidade médica, né? E a gente está aí agora construindo esse serviço que realmente está trazendo coisas muito importantes. E os atendimentos aqui em Juí acontecem nas sextas-feiras, é isso? A princípio eu tenho consultório também em Catuípe, onde eu atendo nas quintas, né? E Santa Rosa. E Juí, num primeiro momento, vai ser nas sextas, e a tendência é que vai aumentar. Vou atender em Juí 2 dias na semana, né? Então isso a gente está ainda estruturando. Para conseguir um horário diretamente com a clínica? Pode ser diretamente com a clínica, né, ou pelo celular, enfim, nas redes sociais. Existe a fanpage da Clínica Gaia, né, no Instagram, ou nas minhas próprias redes sociais, né, Dr. Jederson Sucolotti Oficial, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo celular, WhatsApp também. Queres deixar o teu número pro pessoal? Pode ser, é o 55, né, 991449797 ou 992063000, né? 300092. Nas redes sociais até já dei uma olhada, tem bastante conteúdo, né? Quem se interessar em saber um pouquinho mais, talvez até te chamar por lá, tirar alguma dúvida, também pode entrar em contato pelas redes sociais, né? Exato, eu tenho um canal no YouTube, né? Nós sabemos hoje que nós vivemos na era da informação, né? A informação, ela pode ser uma ferramenta utilíssima para uma pessoa recuperar e restaurar a sua saúde. Se eu chegar para uma pessoa que é diabética, que mora lá no interior de Ajuricaba, que nunca foi no médico e que de repente está lá com 50 anos com obesidade diabética, e alguém chegar para ela e dizer, olha, isso aí que a senhora tem é do consumo excessivo do açúcar, a senhora reduza o consumo do açúcar e o consumo dos carboidratos, que a senhora vai melhorar. Se ela fizer isso, ela pode curar o diabetes dela, né? Então veja o poder de uma informação, né? Isso, há 40 anos atrás, os professores fumavam dentro da sala de aula, os médicos fumavam no consultório. Olha toda a promoção que veio a partir da comunicação social, divulgando que o cigarro dá câncer, dá infarto, dá AVC, e hoje as pessoas acabaram largando. Então o poder da informação, ele é muito grande dentro da medicina. E por isso eu criei, há 1 ano e pouco, um canal, Dr. Jederson Sucolotti Oficial, no YouTube. Nós estamos chegando agora perto de 100 vídeos, falando dos assuntos mais variados, sobre saúde mental, medicina funcional, alimentação saudável, controle do estresse, que é uma maneira de eu levar essas informações para as pessoas e ajudá-las também a partir desse âmbito da comunicação. E principalmente saúde mental, né? Nós que viemos aí de uma pandemia de 2 anos, acho que nunca se falou tanto sobre o cuidado e a atenção com a saúde mental também, né? Não, isso foi uma coisa assim, uma verdadeira barbaridade, né? Essa pandemia, isso aí foi uma coisa muito triste, né? A gente poderia ficar aqui um dia inteiro contando as tragédias que a gente acabou, né, vendo aí dentro da psiquiatria. Imagina quantas pessoas eu vi lá vindo em estados de luto patológico por perderem parentes, por perderem amigos, pessoas, né, que estão ainda se consolar pessoalmente. Exato, né? Exato. Isso, mais triste isso, né? E dentro de um cenário de grande incerteza, de grande terror, né, onde era tudo uma coisa nova. Daqui a pouco começam a falecer parentes, falecer pessoas, as pessoas adoecerem. Ontem ainda eu atendi uma paciente que com sequelas após Covid, né, teve Covid alguns meses atrás, e até hoje está lá com problemas de memória, com cansaço, com insônia, né? Tudo, uma pessoa que nunca teve nada, teve Covid e agora já está aí alguns meses assim num estado
deprimente, né? Uma chamada pós-Covid. Então foi realmente uma coisa terrível. Que bom que isso está ficando para trás, né? E com certeza esse olhar da medicina funcional ajudou muito, né? Nas pessoas poderem controlar o estresse, melhorar a sua alimentação, seus hábitos de saúde, usar suplementações adequadas. Então tudo isso foi importante também para muita gente. Mas, Dr. Gederson, a gente agradece muito pela tua participação aqui, né? Tirar um tempinho do teu dia aqui em Ijuí para vir conversar conosco, nos colocamos à disposição e agradecemos muito a tua participação aqui no Multiverso. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui, né, nesse programa tão legal, na rádio aqui, tão renomada, né? E para mim é uma alegria estar chegando aqui em Ijuí e espero que a gente consiga realizar realmente muita coisa positiva na vida das pessoas.